8h34, vamos voltar a Brasília. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, inaugurou uma exposição sobre o voto no Brasil. E durante o evento, ela voltou a destacar que o voto é um instrumento da democracia. Janaína Camelo. A exposição O Voto no Brasil conta a história cronológica do voto e da justiça eleitoral no país, desde os anos de 1800 até os dias atuais, com destaque para os momentos marcantes que desafiaram a democracia. Em 1937, por exemplo, a justiça eleitoral foi extinta pelo Estado Novo. 8 anos depois, foi reinstalada, mas com o início da ditadura militar, teve a atuação restringida em 1964. A mostra traz conteúdo produzido pelo Projeto República, do Núcleo de Pesquisa, Documentação e Memória da Universidade Federal de Minas Gerais. A exposição destaca a importância da participação democrática e da população ao longo da história eleitoral no país. A inauguração nesta terça-feira contou com a participação da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Ao comentar sobre as eleições municipais, a ministra disse que o voto é um instrumento da democracia. A importância disso é a gente ver como nós lutamos muito, nós brasileiros, para chegarmos a ter direito ao voto secreto, universal, periódico e principalmente livre. Nós estamos no meio de um processo eleitoral, como se lembram. Todo lugar que eu chego, que ótimo, acabou nada. Temos 51 municípios ainda. Portanto, um eleitorado significativo para ir às urnas, dia 27, continuamos trabalhando. Mas eu achei que era importante mostrar que o direito ao voto foi uma conquista muito preciosa e muito difícil e que nós só temos a fortalecer. A exposição foi preparada em conjunto pela Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento e de Comunicação e Multimídia do TSE. Ela ficará montada inicialmente pelo período de 1 ano e pode ser visitada pelo público de segunda a sexta-feira, no horário do funcionamento do tribunal. No Congresso, a regulamentação da reforma tributária ainda é discutida, mas os parlamentares têm procurado demonstrar que o texto é prioritário. Marília Ribeiro. O relator do principal texto da regulamentação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, adiou a apresentação do plano de trabalho. O cronograma seria divulgado hoje, mas passou para a próxima quarta-feira. O senador passou por uma cirurgia para a retirada de uma hérnia e de um cisto e ficará afastado das atividades até o próximo dia 20 de outubro. Em comunicado, Braga informou que mantém a previsão de análise da matéria ainda este ano, conforme acertado com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da CCJ, Davi Alcolumbre. A proposta que está tramitando no Senado unifica tributos sobre o consumo. Um dos maiores impasses é sobre o tamanho da alíquota do novo imposto de valor agregado. O projeto já passou pela Câmara e está na CCJ. Como o texto tende a ser modificado pelos senadores, deve voltar para nova análise da Câmara. Para o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, é possível terminar a votação da regulamentação até dezembro deste ano. Nós queremos votar a reforma e o senador Rodrigo Pacheco tem esse compromisso com ele próprio, com o governo e com o país, porque a reforma é boa para todo mundo, de a gente terminar essa votação até dezembro. Lembrando que, como ela iniciou na Câmara, ela volta para a Câmara. Então, eu acho que agora, nesse período, o bom senso e a inteligência é a gente fazer esse trabalho a 6 mãos. Jacques informou que será submetida a uma cirurgia no tornozelo e deve voltar às atividades presenciais em novembro, quando as discussões sobre o texto devem estar acontecendo. Apesar de deixar provisoriamente a liderança do governo, o senador disse que não vai se ausentar das suas atividades no Senado. O senador afirmou que vai participar remotamente das reuniões. Beraldo, são 2 textos tramitando de regulamentação da reforma tributária, Câmara dos Deputados, esse no Senado Federal. São discussões muito complexas. A gente teve a aprovação de uma PEC que abriu caminho para essa regulamentação, que já foi complicada. E agora, quando se analisa termo a termo, artigo por artigo, a situação fica ainda mais complexa. Mas parece que desse ano não passa, né? Isso deve ser aprovado agora, em 2024. Pois é. Será que isso é bom ou é ruim, né, Lívia? Porque a reforma tributária é uma demanda que existe no Brasil há muito tempo e haviam propostas tramitando na Câmara
por décadas e não foram votadas, não evoluíram, até que, de repente, do dia para a noite, de forma que se mostra atabalhoada, aprovaram uma reforma tributária e muitos bateram no peito para dizer que era a solução mágica para os problemas do Brasil. E aí agora a gente tem que lidar com a realidade dos fatos. Qual é a realidade? O Brasil tem um sistema tributário inviável. A gente tem uma demanda para o judiciário brasileiro de temas tributários que é absurda. Boa parte, a maior parte do sistema judiciário brasileiro trata disso. A gente tem uma estrutura de um Estado ineficiente. Como é que você vai fazer uma reforma tributária que trata da arrecadação para custear o Estado se nós não discutimos a estrutura do Estado? Na minha leitura, nós temos que começar por aí, porque quando uma família precisa readequar o seu orçamento, ela olha para as suas despesas, ela olha para o seu estilo de vida e, a partir daí, ela adequa com a receita que está chegando. Essa reforma tributária que está sendo proposta, com a maior alíquota de IVA do mundo, ela não vai fomentar a atividade econômica no Brasil. Então, nós não estamos tendo nela um propulsor da economia. Será o contrário, será a população pagando mais para financiar o mesmo Estado ineficiente de sempre.